O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Casa nova, móveis novos, cozinha, closet e armários, todos feitos sob medida. O ambiente funcional organizado e bonito esconde um sério problema para a saúde. Painéis de MDF, OSB e compensado são exemplos de materiais usados na fabricação de móveis. O problema é que são feitos a partir da colagem de lâminas, partículas ou fibras de madeira sob temperatura e pressão, com uma resina usada como liga. O formaldeído é a base da resina. O formaldeído é uma substância química barata e também por isso muito comum. Ele está presente na composição de produtos de beleza, de limpeza, nas resinas usadas nos painéis de madeira compostas. O problema é o perigo para a saúde. Para piorar, o Brasil não tem normas de emissão máxima de formaldeído por painéis de madeira composta. Isso quer dizer que o consumidor não sabe o quanto deste produto tóxico está respirando ao instalar móveis novos em casa, por exemplo. O Ciência apresenta hoje uma pesquisa de mestrado que procurou e testou métodos simples e acessíveis para medir a emissão de formaldeído em ambientes internos com painéis de madeira composta. É uma forma de proteger os consumidores e de orientar arquitetos e engenheiros. As grandes cidades têm um ar tóxico para os seres vivos. As chaminés das indústrias, os escapamentos dos carros emitem gases como o dióxido de carbono, que fazem mal para a saúde. As casas podem parecer um ambiente protegido desta realidade perigosa, mas isto não é verdade. As pessoas e a comunidade discutem muito a poluição fora, a poluição nas ruas, a poluição dos carros. E a ciência demonstra que a poluição dentro das residências ela pode ser de 5 a 10 vezes maior do que a poluição do ar exterior. Então, isso nos levou a buscar essa pesquisa, principalmente com relação aos artigos de decoração e de construção, que eles eles possuem compostos orgânicos voláteis que favorecem essa poluição interna, o que pode causar doenças respiratórias e até mesmo câncer. As pessoas passam mais tempo dentro dos ambientes do que ao ar livre. Por isso, os pesquisadores de áreas como a engenharia civil e a arquitetura têm se preocupado mais com a chamada saúde dos edifícios. E a saúde, ela é um assunto que os engenheiros, os arquitetos não estudam a fundo, né? Eles aprendem algumas coisas relacionadas, eles se interessam por algum dado estatístico, mas não é o nosso campo, a gente não tem essa preparação. Uma das substâncias mais preocupantes nos ambientes fechados é o formaldeído. É um composto orgânico volátil, perigoso para a saúde. O formaldeído, ele é cancerígeno, ele é carcinogênico, tumorogênico, ele está presente nos materiais de construção e de decoração que é da nossa área de construção civil e que estão presentes em todas as residências. Ele é gatilho da asma, quer dizer, as pessoas que possuem asma, quando entram em contato com o formaldeído, eles podem se levar a crises de asma com com o convívio, o contato com esse componente. O formaldeído é um dos produtos químicos mais comuns atualmente porque tem baixo custo para a indústria. É um componente que existe no ambiente. Aqui hoje nós estamos na presença de formaldeído. Ele existe na natureza, não existe um valor zero. Ele é extremamente volátil, ele evapora, volatiliza facilmente. Ele é abundante
é muito barato e, em função do seu baixo custo, ele é usado nas resinas para cola, fixação de tintas, vernizes. Ele é um bactericida, então as tintas antifúngicas normalmente possuem o formaldeído. Ele está presente além dos materiais de decoração, nos esmaltes que as pessoas usam, nas tintas de cabelo, carpetes, tapetes, nos móveis de madeira composta, né? Eles são muito usados nos produtos de limpeza. Então, você entra no supermercado, todas aquelas prateleiras de produtos coloridos e atraentes, olha, vira o frasco e olha no rótulo o que tem de solvente, o que faz a cera secar tão rápido, o lustramóveis secar tão rápido, aquele desinfetante mágico que deixa tudo sequinho e também brilhando. Infelizmente, são compostos orgânicos voláteis, né? Para limpar nossas casas, nós teríamos que ser muito objetivos e muito simples. Aqueles 3, 4 produtos tradicionais, o álcool, o vinagre, que não tem esses efeitos. Chapas de madeira composta como estas são usadas para fabricar móveis sob medida e itens de decoração. O MDF, por exemplo, é produzido com fibras de madeira que são aglutinadas com uma resina que leva formaldeído na composição. Hoje é muito difícil você ter na residência um móvel de madeira maciça em função do alto custo. E as pessoas buscam pela praticidade, pela facilidade, né? Esses móveis, eles são mais baratos. A madeira composta é aquela madeira feita ou com fibras, ou com lascas, ou com lâminas de madeira, que é o compensado, o MDF, MDF, e tem o MDP, que é uma versão do aglomerado com uma qualidade melhor. Qualidade de resistência, o que não quer dizer que possua menos formol na sua composição. E o formaldeído, ele é utilizado nas resinas. Essa resina mais utilizada é a resina de ureia formaldeído. Os móveis de cozinhas, quartos, salas e escritórios produzidos com painéis de madeira composta são comuns no Brasil, porque, diferentemente da madeira maciça, são mais baratos e versáteis. Mas, em compensação, podem representar um risco para a saúde, por conta da emissão de formaldeído. Vamos imaginar uma família que comprou um apartamento com todos os móveis, colocou os móveis, está feliz, né? O bercinho com MDF, vai lá a criança, o bebê, passa 12 horas, 15 às vezes, dentro do ambiente fechado. Ele está respirando o resultado de todo esse formol que tem nesse ambiente. Então, se você verifica hoje o sistema DataSUS, a quantidade, o aumento de casos de asma, mesmo o câncer, hoje ele está assim, bem... a sociedade não sabe muito bem as causas do aumento dos índices de câncer também. Então, pode ser um acúmulo de vários fatores que levam a essas doenças, fatores ambientais, não só de alimentos, né? A madeira composta é aquela peça que aproveita a serragem, partículas, lascas e transforma numa peça. O que, por um lado, é muito bom para o meio ambiente, porque você reduz a pressão sobre a floresta, mas você traz um problema para a saúde das pessoas, né? O contato com o formaldeído pode ser contínuo, devido ao tempo que as pessoas passam em locais fechados, casas, escritórios, carros. As pessoas passam normalmente de 8 a 20 horas por dia dentro das edificações. É comum, mesmo quando você está trabalhando, são poucas as pessoas que trabalham no ambiente ao ar livre.
A maioria de nós, se nós estamos em casa, nós estamos no ambiente fechado. Hoje, muitas pessoas moram em apartamentos, então o contato com o ar externo ele diminuiu. No trabalho, a gente observa que a maioria das pessoas hoje busca um ambiente com o ar-condicionado. Então, nem as janelas são abertas. Para piorar a situação, os produtores de painéis de madeira no Brasil não precisam seguir nenhuma norma de emissão de formaldeído. Isso quer dizer que as chapas de madeira composta podem liberar qualquer quantidade da substância tóxica, já que não há qualquer tipo de controle. E quando essa peça, ela não a prensa dela não é feita de acordo com as normas, ela pode emitir muito mais formol do que se a peça fosse bem fabricada ou fabricada dentro de normas rígidas. No Brasil, a própria indústria de madeira processada mecanicamente desenvolveu um programa para analisar e certificar a qualidade das chapas de madeira composta, inclusive no que diz respeito à emissão de formol. Ele é um programa voluntário, ele atualmente conta com 9 empresas que fazem parte deste programa, e nesse programa, primeiro, é analisado de onde vem esta madeira, que seja de florestas sustentáveis. E ele analisa, entre as análises desse programa, que as empresas que fazem parte têm que executar, existe análise com relação ao teor de formaldeído. Essa análise ela é eliminatória. Ela é feita a cada 15 dias, através de amostragem, e se a quantidade de formol do material for maior do que o que a norma brasileira especifica, ele é reprovado. As análises são realizadas no Laboratório de Ensaios Tecnológicos em Madeira e Móveis do TecPar, o Instituto de Tecnologia do Paraná, creditado pelo Inmetro. Os empresários visam o mercado internacional ao garantir a procedência e segurança do produto. Nos Estados Unidos e vários países, tanto da comunidade europeia, da Ásia, eles não aceitam mais produtos que não tenham baixo teor de formol. Então, esses produtos de madeira composta, para serem exportados, eles têm que ter um selo de qualidade que garanta que eles possuem essa certificação. O problema é que as informações sobre os painéis de madeira seguros quanto à emissão de formol não estão disponíveis para os consumidores brasileiros. Nós, consumidores aqui, não temos essa informação. Nossa, mas isso vai perguntar por que eles entraram, qual o benefício que essas indústrias entraram, se isso efetivamente melhora a qualidade, pode até vir a encarecer o produto à medida que você tem um controle mais rígido e você tem, eventualmente, perda de material em função da produção. É aí que entra a pesquisa de mestrado da Hermínia. Diante desta realidade, ela decidiu encontrar uma forma barata e simples de verificar a contaminação de ambientes internos por formaldeído, presente nas madeiras compostas. A ideia era buscar um método que pudesse ser usado por arquitetos e engenheiros civis sem complicações. É sobre esta busca que vamos falar no próximo bloco. A Hermínia é engenheira civil do Hospital de Clínicas. Ela foi responsável por projetar a reforma desta sala, que ganhou móveis planejados novinhos, todos produzidos com placas de MDF. A Hermínia sabia que as placas de madeira poderiam emitir formaldeído,
Mas como determinar se o ambiente estava seguro para os trabalhadores? O objetivo do trabalho de mestrado dela era justamente esse: descobrir um método simples, acessível e seguro de verificar a emissão de formol no ar pelas chapas de madeira composta, e assim oferecer um subsídio para engenheiros e arquitetos preocupados com a saúde em seus projetos. A ideia, logo que eu comecei o estudo, era fazer uma medição ativa utilizando o laboratório de química da universidade, seria o ideal. Aí fomos conversar com o professor do laboratório do curso de química, ele se dispôs, foi muito receptivo, gostou da minha proposta, porém eles não tinham o material disponível, eu tinha que adquirir no mercado. Só que os componentes químicos eram difíceis para adquirir, porque deveria ter autorização da Polícia Federal, são produtos bastante controlados. Eu tinha que ter a bomba, eu tinha que comprar o material absorvente do formaldeído, e eu comecei a sentir dificuldades, tentei financiamentos e também foi um pouco difícil. Aí eu comecei a pesquisar, eu pensei, eu acho que vou para um outro lado. Se está sendo difícil para mim enquanto pesquisador, imagine para um profissional da área de engenharia ou de arquitetura que queira garantir que na sua obra a tinta seja isenta de formaldeído, o móvel que o arquiteto especificou seja isento de formaldeído. Primeiro, Hermínia adquiriu os painéis de madeira no mercado local de Curitiba. Depois, iniciou os testes com diferentes métodos. O primeiro foi realizado com estes pequenos tubos, chamados de tubos colorimétricos. Tubos de 2 fabricantes foram importados pela pesquisadora. Ele é um método ativo. Por que um método ativo? Porque eu faço com que o ar passe através de um tubo, utilizando uma bomba que pode ser manual. Esses tubos eles vêm lacrados de fábrica, o ar passa pelo tubo, você acopla o tubo numa bomba e faz a sucção. Esse método ele não é totalmente ele não abrange todos os valores, porque ele não detecta valores pequenos. Ele seria melhor para utilização em indústrias. A engenheira repetiu os testes no Escritório Verde da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. O local foi construído há poucos anos e usou grande quantidade de madeira composta na obra. Os resultados e emissão de formol continuaram negativos, de acordo com os tubos. Para nossa surpresa, os tubos colorimétricos não detectaram, mesmo em locais onde com certeza havia uma quantidade elevada de formol. Nós fizemos experiência em laboratório de anatomia patológica, eu fiz a medição com essa chapa de MDF na minha residência, inclusive, e não detectou. Em princípio, nós achamos que talvez a bomba estivesse com algum problema. Eu adquiri um aspirador de pó portátil para ver uma quantidade maior de ar passando por esses tubos, e mesmo assim não houve, eles não corresponderam. Era hora de procurar novos métodos. A pesquisa levou a Hermínia até esse pequeno equipamento parecido com o celular. O detector eletroquímico é produzido na China e prometia medir a presença de formaldeído no ar, a um preço acessível. Esse equipamento eu adquiri de um site da China. Ele custou, na época, $700, mas o dólar estava em torno de R$2. Existem equipamentos americanos
mas eles são muito mais caros. Eles estão em torno de 7, 8 mil reais. Veja, na época que eu transformei o dólar a R$2, hoje seria muito mais. Ou menos, a gente não faz muita... porque às vezes a correspondência não é a mesma, né? Mas a dificuldade de aquisição, de importação e também a questão financeira. Os testes na sala com móveis em MDF no Hospital de Clínicas, no Escritório Verde da UTFPR e no Laboratório de Anatomia foram refeitas e, desta vez, o aparelho acusou altas concentrações de formol no ar. Nós fomos fazendo pesquisas no Escritório Verde, já com algum tempo, e eu tinha recém-entregue uma obra numa sala do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, recheada de móveis em MDF. E daí eu resolvi fazer a medição em função da literatura. Nós constatamos que quanto mais novo o produto, maior a emissão. Então, como o Escritório Verde eu medi com 3 anos, eu resolvi medir essa obra recém-entregue, né, uma reforma nova. E a surpresa foi que realmente os valores foram bastante elevados e é muito interessante. Nessa obra, esse setor, ele possui 3 salas. Uma sala administrativa, uma sala de reuniões e uma recepção. A sala de reuniões, os móveis são antigos. A sala administrativa, todos novos. E a sala a recepção, móveis novos e antigos. Foi gritante a diferença dos valores nos móveis antigos, que eram de madeira maciça, e nos móveis, na sala onde haviam os móveis novos. Restava saber se o aparelho estava funcionando e se os números acusados por ele estavam de acordo com a realidade. Para isto, foram realizados testes no Laboratório de Ensaios Tecnológicos em Madeira e Móveis do Tecpar. Lá foram realizados testes combinados, usando o detector eletroquímico comprado pela Hermínia e o método laboratorial chamado Desiccator, usado para a certificação dos painéis de madeira de acordo com as normas japonesas. E eu tive uma grata surpresa que, se ele não for preciso, ele foi muito bom, porque ele com o tempo ele respondia ao que depois eu constatei no resultado da análise das peças de madeira. Então, a análise das peças de madeira, quanto maior a concentração, mais rapidamente meu detector ficava maluquinho, apitava e zerava. Então, foi assim, prazeroso e senti que a minha pesquisa tinha essa resposta com relação ao experimento lá no laboratório. O teste revelou que o equipamento chinês era capaz de detectar a presença de formaldeído e que era confiável. E o método laboratorial mostrou que as chapas de MDF, OSB e compensado compradas no mercado local de Curitiba tinham níveis de emissão de formaldeído dezenas de vezes maiores do que o limite indicado pela Organização Mundial de Saúde, ou mesmo pela norma japonesa. Além de testar um método simples e acessível para medir a emissão do formaldeído em ambientes internos, o trabalho da Hermínia também chama a atenção para a legislação brasileira. O Brasil só tem normas ocupacionais para contato de pessoas com formol no ambiente de trabalho, e os limites são muito mais frouxos do que os estabelecidos em normas europeias, americanas e japonesas. A nossa norma ela é muito permissiva. A norma francesa, para 8 horas de exposição, ela permite 0,25 miligramas por metro
cúbico. Se nós compararmos com a NR15, nós temos uma exposição em relação à norma francesa 9 vezes maior. Eu acho que nós temos que rever a norma regulamentadora número 15, ela tem que ser revista, os níveis eles têm que ser atualizados, é muito importante. E eu acho que é isso que a pesquisa procurou realizar, né? As normas brasileiras são ruins para os trabalhadores e inexistentes para a população em geral. Isto quer dizer que ninguém sabe o quanto de formaldeído está levando para casa ao comprar móveis ou objetos de madeira composta. E a pesquisa de mestrado da Hermínia alerta para este risco. Então nós temos que avaliar as normas, nós precisamos chegar ao consumidor o conhecimento desse perigo na aquisição dos materiais, que ele comece a exigir que o material, que a empresa que está fornecendo tenha este certificado de que o material é de classificação E1. Nos países como Estados Unidos e nos países europeus, e mesmo no Japão, eles já estão buscando a fabricação de móveis com a certificação E0. Então, buscando minimizar ao máximo a emissão desse composto. Outras pesquisas realizadas no programa de pós-graduação em Engenharia Civil também procuram estratégias para tornar as construções mais seguras para as pessoas. Existem pesquisas já usando compostos fenólicos, né? Os adesivos à base de fenol formaldeído. Existem pesquisas com quinino para colar essas chapas de madeira, né? Os aglomerados, o MDF, que seja utilizada resina à base de outros elementos. Quem constrói, quem planeja um ambiente tem vários aspectos para se preocupar. No nosso contexto, fala-se muito no desempenho do edifício. Desde 2013, o Brasil tem uma norma técnica de desempenho dos edifícios, né, em que se mede a segurança, a durabilidade, a funcionalidade e a chamada sustentabilidade. E dentro desses aspectos, por exemplo, quanto que os materiais resistem em termos de esforços, em termos de intempéries, o que acontece quando tem um princípio de incêndio, né? Aí a gente vai verificar também como que se dá a questão acústica, térmica. Então, na construção civil, no projeto de arquitetura, no projeto de interiores, existe uma gama toda de fatores que deve ser levado em consideração. E a gente fica preocupado com a questão de salubridade. Por exemplo, artesanato, carpê, palha, são materiais que trazem uma qualidade visual, uma textura, melhoram até as propriedades acústicas. Em estúdio de gravação são muito utilizados, mas eles podem estar associados a sujeira, mofo, fungos, doenças respiratórias. Então, existe toda uma complexidade, né? Por exemplo, o carpê. Carpê ajuda a gente a não sentir frio no pé, né? Dá todo um aconchego. Mas a gente sabe que para efeito de qualidade do ar, de doenças respiratórias, é complicado. Então as coisas andam juntas.